Olá, eu sou o Jackson Batista e estamos diretamente aqui do Festival de Cinema de Gramado para mais um episódio do Podcast On. Esse episódio em especial é dedicado para a Léa Garcia, que nos deixou na madrugada do dia 15. E hoje no episódio nós vamos receber aqui o elenco e o diretor do filme Mais Pesado é o Céu. Estamos recebendo aqui no Podcast On o diretor do filme Mais Pesado é o Céu, Petrus Carilli. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer. Petrus, conta um pouco pra gente como que se deu a criação dos personagens, todo esse processo ali. O Mais Pesado é o Céu é um processo de vários anos, né? A gente tinha feito um argumento a priori e escrevi com o Firmino Holanda, que é um corroteirista, parceiro habitual meu, e o Rosenberg Cariri, que é o meu pai, né? Ele é sempre corroteirista dos meus filmes também. Então foi um processo longo de alguns anos, né? A gente chegou até um quinto ou sexto tratamento, foi pro set, fez um trabalho de mesa bem interessante com os atores, né? Para delinear esses personagens, para desenvolver melhor os arcos dramáticos, os caminhos que, né, eles iam trilhar, tirar um pouco mais da psicologia até dos personagens, né? Tentando entender a psicologia para poder retirar, né? Porque eu queria um filme muito físico, né? Com muita ação. E foi um processo bem rico nesse sentido, né? Um processo bem rico que algumas questões relacionadas à dramaturgia também e à atuação se deram no próprio set. Apesar do tempo reduzido que a gente teve de filmagem, foram só 4 semanas e 2 semanas de pré-produção. Com longa-metragem isso é pouco, né? Mas foi um trabalho intenso e rico, né? Assim, com várias possibilidades. E como que se deu a escolha dos quadros de filmagem, os planos da filmagem, como que se deu essa escolha? Tu já tinha trabalhado com isso antes? Ou tu quis experimentar algo novo? Como que funcionou essa parte? Normalmente eu sou fotógrafo também, né? E basicamente eu fotografei todos os meus filmes, né? Desde do Mãe e Filho, de 2011 até agora, e fotografo para outras pessoas também. Né? Antes de tudo eu sou fotógrafo, então é uma coisa que eu gosto bastante, né? Tenho uma ligação muito grande com pintura, com fotografia, artes plásticas. Então, a minha forma de dirigir, de alguma forma, está ligada à fotografia, né? A forma de compor o quadro, de botar os personagens no quadro, fazer a movimentação, né? O próprio mise-en-scène. Eu acho que de alguma forma isso é tudo interligado. Eu acho que no Mais Pesado é o Céu a gente chegou num lugar interessante, assim, entre o mise-en-scène, a proposta de quadro e a potência da interpretação das personagens, assim. A gente chegou num equilíbrio bem interessante, assim. Porque é um filme assim, que toca em questões delicadas, é um filme forte, tenso também, né? Uma certa carga de violência que exigia muita concentração assim, do elenco nesse sentido. E você criar um plano e deixar livre para os atores se movimentarem era interessante nesse filme especificamente, que foi usado assim, recorrentemente. E como que tu trabalhou, sendo um filme pesado, como que tu trabalhou junto com os atores esse processo para eles também não sentirem muito, como que foi esse trabalho? É o que eu tô te falando, a gente teve na pré-produção um trabalho de mesa de entender assim, os lugares onde a gente queria ir com esses personagens, né? Então, eu acho que uma das funções dos atores é chegar nesses lugares e de alguma forma tem uma distância, né, entre a figura do ator e a personagem, né? E realmente a gente chegou em lugares bem estranhos, assim, em alguns momentos, que o filme leva a isso, né? Em cenas muito difíceis de fazer, que tinham que ser coreografadas, né? Principalmente a sequência final, que envolve muita violência e sangue, enfim. E foi toda coreografada, por exemplo, né? A gente passou uma manhã coreografando aquela sequência. Então, mas o que eu te digo, assim, fora a coisa da psicologia em si, foi muito um trabalho físico também. Eu sentia muito isso, sabe? Porque exigia muito, tinha muita caminhada, muita coisa física. E você filmar lá no Ceará, estava no verão, estava um sol muito forte, assim, tem aquela temperatura de 38, 40, a gente naquele sol excruciante. É por isso que quando eu falo físico do baixo, eu falo em relação a isso, de tão difícil que foi filmar nesse sentido. Mas assim, era tão prazeroso o ato de estar criando, de estar fabulando uma história ali, que a gente nem lembra, assim, sai na urina isso, porque
a emoção de estar criando ali é mais forte. Eu até falando com o Matheus hoje pela manhã, eu falando, pô, Matheus, mas foi, né, tinha essa coisa das dificuldades assim, térmicas, né? Jaguaribara é muito quente, né, filmar ali. Aí ele, Petros, eu nem senti, porque é isso, a gente estava tão feliz em estar filmando durante a pandemia, fazendo esse filme, que a gente só veio sentir depois que acabou o filme. Aí o corpo relaxa, né, e você sente essas dores. O elenco ali, então, em si, ele acabou deixando leve também o set ali para vocês trabalharem ali. Com certeza. Assim, essa questão da parceria com o Matheus, né, o Matheus Nastegalli, a Ana Luísa Rios, o próprio Buda, o elenco adjuvante, Buda, Dani, Marcos, né, Silvia Buarque, que é uma fofa maravilhosa, ajudava a manter um set leve. E a gente precisava nesse sentido, né, porque já que está falando de um tema tão pesado, assim, eu acho que o set tinha que fluir leve. Tinha que ter muita camaradagem no set, sabe? Muita confiança, parceria mesmo, sabe? E eles foram fantásticos nesse processo, porque ajudou a tornar as coisas leves. O processo do filme, né? Já, enfim. E como que tu enxerga o teu amadurecimento como diretor, tendo em vista ali que tu dirigiu o teu primeiro filme, primeiro longa, em 2007, O Grão. O Grão. E como que tu enxerga agora o seu amadurecimento, a estrada toda que tu pegou para colocar nesse filme? Eu nem sei assim, mensurar muito, porque é difícil você ficar olhando para trás e eu não consigo fazer isso, olhar para trás e pensar muito a respeito disso, né? Você vai fazendo, assim, no fluxo e eu não consigo nem mensurar, não, mas óbvio, hoje eu tenho muito mais segurança de fazer certas coisas. E uma coisa que eu fico muito feliz em não ter perdido, é a vontade, o mesmo desejo de fazer cinema, o cinema que eu acredito. Isso a gente não pode Independente de rótulos, sabe, assim, eu faço realmente o que eu acredito mesmo, independente de mercado, de bilheteria, isso eu acho, assim, eu fico feliz com isso ainda, porque eu não sei até quando eu vou poder fazer isso, né? Porque cada vez mais o mercado se formatando da forma que está, vai ficar difícil, você vai ter que abrir 1000 concessões, né? E ainda não chegou esse momento, pode ser que chegue, mas ainda não chegou, eu ainda me dou o direito de fazer o cinema que eu quero, assim, que eu acredito de verdade, e eu sou muito feliz por isso, muito grato. Petros, muito obrigado por ter concedido um tempo aqui no festival, e assistam o filme Mais Pesado é o Céu, e muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. E quem está aqui comigo é a atriz do filme Mais Pesado é o Céu, Ana Luísa Rios. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Ana, como foi o processo de composição da personagem, né? Porque a gente estava ali no debate, eu vi vocês comentando que vocês tiveram uma certa autonomia, mas às vezes o Petros dizia assim, não, calma um pouquinho, né? Como que foi? Como que vocês se reuniram e como tu construiu a personagem? Bom, obrigado pelo convite, estar aqui conversando com vocês. Então, o processo foi muito colaborativo, realmente, assim, como a gente estava conversando lá no debate agora, o Petros teve uma direção de muita escuta, o que é muito importante, né, para o trabalho do elenco. E a Tereza é uma personagem muito maior do que eu, né? Assim, quem sou eu para falar alguma coisa? A Tereza é uma personagem muito forte. E eu fui me apegando, assim, eu acho que o nosso trabalho, assim, de atrizes e atores, ele é um trabalho que se dá sobretudo no encontro, né? A arte, mas o nosso trabalho são aqueles vários encontros que vão acontecendo, assim, então, com a personagem, né, que eu falo, primeiro é uma ideia de personagem, depois essa personagem vai criando corpo, né? Depois ela vira um movimento e aí depois ela é maior do que você, realmente. Então, a Tereza foi chegando para mim nas primeiras conversas com o Petros, depois com o roteiro em si, a gente conversou bastante. E é isso, assim, a gente foi pensando nessa narrativa juntos. E a Tereza, para mim, ela é muito olhar. O olhar da Tereza, para mim, é muito importante, assim, desde o primeiro encontro. Porque é isso um pouco do que a gente estava falando ali no debate agora também. Ela é uma mulher que precisa estar olhando, né? Ela precisa olhar para frente. Ela é uma mulher muito marcada, apesar de jovem. Ela é uma mulher muito marcada já, com muitas feridas, né? Abertas. E sendo mulher, né, ela está ali numa relação de opressão social muito mais direta, né? Mas apesar disso ela não desistiu e não desiste, né? Em nenhum momento o filme acaba e ela não desiste. Então ela é uma mulher forte mas ao mesmo tempo eu sinto que ela tem um brilho nos olhos, sabe?
Tu até comentou no debate, falando do Brisol, desculpa te cortar, mas a questão do olhar pra frente e não conseguir abrir os olhos, né? Eu vi muito isso nela, e muito bom que tu comentou isso. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa perspectiva que tu comentou assim no debate. É exatamente isso, assim, a gente tinha essa condição física onde a gente estava gravando, que é em Quixadá, no sertão, né, sertão central cearense, que é muito, tem um céu incrível, por isso que a gente foi filmar lá também, né, é uma paisagem incrível, mas é isso, a gente tinha essa condição do sol, e que no começo parecia pra mim que era, não, nossa, eu não tô conseguindo abrir os olhos, né? E depois eu fui entendendo, gente, isso tem tudo a ver com a personagem, assim. Ela é isso, ela é essa mulher que precisa olhar pra frente e ela mal consegue abrir os olhos. E ela tá ali o tempo todo tentando, né? E ela vai abrindo os olhos no filme, né? No decorrer do filme ela vai ficando com o olho mais aberto. E aí a gente vai enxergando também as outras camadas dessa personagem, que é isso, né, que eu estava falando antes também, que ela precisa ser forte, mas ela não é uma coisa só, ela não está chapada na dureza e na rispidez, né? Ela é doce, ela tem brilho nos olhos, ela sorri, ela faz piada, ela canta para a criança, né? Então eu acho que a Teresa, ela tem essas camadas que engrandecem bastante a personagem. Inclusive, a personagem, ela tem uma relação muito diferente com cada um dos outros personagens. Porque ela tem ali a rede de apoio, né, que ela tem as mulheres ali ajudando ela, apoiando. Tem a relação também com o homem que está do seu lado, que vem a ser, até a gente comentou, um homem mais passivo, que até a Teresa fala, ele não é homem para mim. Porque, né, ele está ali, enquanto a Teresa vai em busca do dinheiro para comprar, ele fica ali olhando, vendo as coisas acontecer, né? Então eu acho que a relação da Teresa com os outros personagens também foi muito importante no filme, né? Sim, com certeza, né? Os personagens são muito sólidos, né, assim, no filme. As personagens femininas, né, a Letícia, que é interpretada pela Dani Barbosa, que é uma atriz incrível, e a Fátima, que é interpretada pela Silvia Buarque, né, outra atriz incrível, elas são respiros importantes ali para o filme, né? Esses pilares, assim, que dão força para essa personagem seguir também, e por uma outra perspectiva, porque ela está sempre em contato com homens, né? Seja o Antônio, que é uma outra relação que eles vão tentando desenvolver ali, ou aqueles homens da estrada, que aí é uma relação violenta, radicalmente violenta, né? Então essas mulheres que ela vai encontrando, que são relações complexas, não são superficiais, mas elas estão ali, né, dando esse apoio que é importante. Eu acho que Teresa e Antônio são personagens que estão muito na linha de frente, sabe? E aí eu reforço aqui a Teresa, porque como mulher, ela está numa linha de frente ali, ela está numa ponta da sociedade, assim. Então não tem não tem mediadores entre a Teresa e a sociedade, assim. Ela é jogada, ela está ali, né? Então acho que por isso que essa violência tão radical que ela sofre, infelizmente, é muito real. Assim, né? Eu acho que o filme ele não exagera nisso. Infelizmente é isso que acontece. Ela como mulher naquela situação, né? E, inclusive, ele é muito real. Ele é um filme pesado, obviamente. Mas o final, ele, pra mim, foi crucial, assim, que é quando ela não faz o que geralmente acontece. Que é bom, a Fátima diz, fica com ele, casa com ele, constrói uma vida, né? Mas não é isso que a Teresa faz. Ela não vai se conformar com aquilo ali, que é um cara ali passivo, e ela, naquela situação, então, ela sai da agressão, mas ela não leva ele junto. Tipo, ela não vai ficar carregando, né? Então ela vai em frente. Eu vi muito isso, assim, sair daquela curva. A Teresa, naquele momento, saiu da curva do que é o esperado, né? Isso é bem bonito, eu acho, também, na Teresa, que ela está numa condição de miséria absoluta, sim, né? E ela está se virando, mas ela não se conforma, é isso. Ela não se conforma com um emprego de R$300, apesar dela precisar muito do dinheiro, ela não simplesmente aceita, ela nem aceita, né? Então ela chega, ela questiona. Ela não se conforma com a própria relação com o Antônio, ela tenta um pouco também, ela fica tentando olhar para o Antônio com como é que pode ser, o que é que pode sair daqui, mas ao mesmo tempo ela sabe, e ela se abre com a Fátima, né? Ela sabe que não é exatamente isso que eu quero. A própria relação com a criança, né? Ela encontra ali também um lugar de desenvolver um afeto, e eu acho que muito genuíno, assim,
também dela como mulher, nessa relação com a maternidade, que ela também não tem certeza, mas aflora alguma coisa ali nela também. Mas mesmo assim ela também desconfia dessa relação, ela também não sabe se ela quer, né? Então eu acho que ela se mantém uma personagem muito viva nesse sentido, sabe? Ana, eu queria te agradecer pela participação. Se que puder deixar um recado pra galera que possivelmente vai assistir o filme, ou um recado que tu acha que é crucial, assim, do filme. Eu que agradeço o convite de vocês, só reforçar que é um prazer para mim estar aqui no Festival de Cinema de Gramado, uma honra. Nossa, o filme a gente não tem data de estreia ainda, né? Mas logo logo a gente espera que o filme esteja nos cinemas. Espero que vocês vejam o filme com um olhar atento e sensível. O filme é muito forte, é pesado, mas ele tem uma poesia que permeia também, né? Então a gente não fica nesse peso apenas, assim. O filme é muito poético. Acho que o Petrus tem um jeito de filmar muito sensível, assim, né? Então ele vai para metáforas de um jeito muito legal, muito bonito. Tem esse filme, O Mais Pesado é o Céu, tem uma crueza, assim, ele é cru, mas ao mesmo tempo ele é sublime, ele é bonito, né? Esse escape da gente olhar para o céu, eu acho que é uma coisa... E para a água, que é a represa onde a cidade está inundada. Então eu espero que vocês, primeiro que vejam o filme, porque a gente precisa prestigiar o cinema nacional. Eu espero que o filme circule muito, que tenha uma recepção bem legal. A gente está tendo uma recepção bem calorosa e afetuosa aqui no festival. Vejam o filme e eu espero que a gente possa se encontrar aí para conversar, porque fazer arte, fazer cinema é isso. É entregar para o mundo e trocar uma ideia depois. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E essa foi a nossa conversa com a atriz Ana Luísa Rios, que interpretou Teresa no filme Mais Pesado é o Céu, aqui no Festival de Cinema de Gramado. E aqui do meu lado eu estou com a atriz e diretora nordestina, professora também, Dani Barbosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o FBI trabalhou bem aí, né? Levantou a ficha. Pode contar um pouquinho pra gente, então, do que se trata o filme Mais Pesado é o Céu e sobre a tua personagem também? Eu não sei se eu posso falar exatamente do que trata o filme na sua íntegra, porque quando a gente é roteirista, a gente imprime um desejo, um sonho, né? E quando você é atriz, você vai tentar encontrar junto com o criador, né, o Deus criador do ser que é o roteiro, a gente vai tentar encontrar as semelhanças, assim, as coincidências, né? Mas Mais Pesado é o Céu, para mim, fala de afetos, fala de sororidade, fala de esperança, né? Fala dessa coisa do conformismo com quem eu sou e onde eu estou, e o inconformismo de quem eu posso ser e os lugares que eu posso conquistar, né? É um filme muito cheio de simbolismos, mas simbolismos claros, não é aquela metáfora difícil de você entender, né? Fala de construções familiares possíveis, de afetos possíveis, né? De pessoas que entendem o que é a empatia, que mesmo estando num lugar difícil, mas que não atrapalha a jornada da outra pessoa, né? Então a Letícia, ela aparece na vida da Teresa. A Letícia, minha personagem, a Teresa, personagem da Ana Luísa Rios. A Letícia aparece com nesse lugar sabe o poço que eles tiram água? Tem um poço no filme, para quem não viu ainda. Então a Letícia é meio que um poço de água limpa no meio do caminho. É onde a Teresa pode parar, se refrescar e dizer, agora eu posso continuar, eu devo continuar, né? A Silvia Buarque, que também faz parte do elenco, ela diz que as nossas personagens são oásis, né? E no sertão, um poço é muito importante, um açude é muito importante, mas são coisas que estão lá e você pode passar. Então eu acho que o filme fala disso, fala de possibilidades que as relações fomentam, principalmente a partir da empatia, da solidariedade. Tá bom. Então, como tu disse, o filme trata muito também sobre essa
feminilidade, nessa parte da mulher. Poderia falar mais um pouquinho disso, explicar um pouquinho pra gente, pro pessoal que não viu o filme? Eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar spoiler, né? Mas a Teresa, que é a personagem da Ana Luísa Rios, ela tá fazendo um caminho meio que de regresso, né? Ela tá voltando para as origens, né? Mas as origens dela, Jaguaribara, é um lugar de ruínas, é um lugar que foi transformado num açude. E ela tá meio que voltando à estaca zero, mas voltando para quê? Né? Ou voltando para quem? Já que ela aparece numa estrada sozinha. Né? Então, ela quando volta e encontra o personagem do Matheus Nastergaile, o Antônio, eles estão voltando, mas ele na perspectiva de querer ir para um outro lugar, trabalhar com a cultura do mangue, e ela não sabe exatamente o que quer, mas ela não quer estar como ela está. Né? E surge o garotinho, o Miguel, que é o filho dela, passa a ser filho dela, né? E daí vem uma nova construção familiar. E como eu falei que o filme é cheio de simbolismos, essa relação aí reflete muito o período histórico triste que nós vivemos recentemente, né? Então, o garotinho Miguel, ele é a reconstrução, ele é a esperança, né? Então, é a partir do encontro com esse garoto e com esse possível pai que a personagem da Ana Luísa entende que ela tem que ser mais forte, porque aquele não é o lugar, a estaca zero não é o lugar onde ela deve estar. Ela precisa ir além, então ela vai em busca disso. Eu não posso falar muito para não dar tanto spoiler. Então, assim, se você não vai comigo, eu vou sozinha, mas eu vou. Aqui é bom para você, mas não é bom para mim. O lugar do conformismo não é o meu lugar. Eu posso ser mais forte, ou pelo menos eu posso tentar. Então, a partir dos encontros que a Teresa tem, ela vai meio que se reabastecendo de energia para continuar lutando e dizendo: não vou ficar nas ruínas. Meu caminho, minha estrada é muito além. A gente, como mulher, se identifica muito, né, com esse tipo de representação. Então, queria que tu comentasse um pouquinho sobre a inesperada e trágica morte da grande Léa Garcia, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É incrível falar de Dona Léia, porque como atriz preta, ela representa muito para mim. Não estou dizendo isso por conta dessa perda que nos pegou de surpresa, mas é porque há um tempo atrás, eu recebi uma proposta de um trabalho que a pessoa disse assim: eu vou lutar para colocar você junto com a Dona Léia. E eu não tive essa oportunidade, então eu perco duas vezes. Eu perco de conhecer pessoalmente essa referência. Eu cheguei aqui em Gramado ontem, né? E hoje eu tenho que me despedir dela. Então eu perco nesse sentido e perco de não ter tido a oportunidade de trabalhar com ela. Então a arte brasileira se despede dela. Eu não vou dizer perder é algo muito negativo, mas a arte se despede dessa mulher que abriu portas para as pretas, né? Que se tornou de fato uma das maiores referências de mulher preta no cinema, né? Se hoje nós temos grandes atrizes, incríveis atrizes, como Thaís Araújo, como a Dona Zezé Mota, né? Como uma Sharon Menezes, uma Juliana Alves, uma Dani Barbosa, né? Se bem que eu estou lá, né? Não estou querendo ser grande, mas é porque grandes atrizes abriram essas portas, essas possibilidades, e o cinema foi quem disse assim: tem que ter o espaço da mulher preta, da mulher nordestina, da mulher trans, sabe? Então, para eu estar aqui hoje dando essa entrevista, foi preciso que alguém desse os primeiros passos. E Dona Léia
é essa referência, né? Então a arte se despede dela no dia em que ela seria homenageada aqui no Festival de Cinema de Gramado, né? Eu espero que ela tenha levado no seu coração a certeza de que de fato ela foi e será muito amada, né? Que a homenagem seria só mais uma para a grande atriz e grande mulher que ela foi e sempre será. Então, finalizando aqui, eu vou pegar um gancho do que tu falou. O filme não deixa explícito que a tua personagem é uma mulher trans. Tu pode, não sei, esclarecer isso pra gente um pouco? Eu entendi quando eu recebi o roteiro, eu entendi que a direção estava respeitando a capacidade criativa de cada artista. Porque Letícia não vinha na descrição dela essa coisa de ser cis ou trans. É pessoa, é ser humano, é gente num lugar. Que gente, que lugar? Fica para quem assiste ao filme, né? Entender que ela é uma mulher. Que ela está ali bem satisfeita, ou pelo menos conformada em receber um salário mínimo. Que ela não se permite, por exemplo, limpar o banheiro. Já deve ter sido humilhada demais na vida, né, para se permitir ter uma carteira assinada, mas ter que limpar um banheiro, né? De estar numa estrada e dizer assim, eu vou pro forró, mas eu não vou te julgar porque você é prostituta, porque de repente ela já foi. Então, a gente meio que quando conversou, as primeiras conversas sobre a Letícia, a gente tentou pensar um passado para ela, mas que não permitia a ela, naquele momento, por estar ali trabalhando num posto, carteira assinada, se sentir melhor, sabe? De fazer pré-julgamentos. Então, quando ela encontra, a última cena, eu acho interessante, a última cena da Letícia, que quando ela ouve da personagem da Ana Luísa, que ela faz programa, ela não julga, ela simplesmente diz assim, tem cada homem escroto, né? Porque ela sofreu, né, escrotices, não sei nem se eu posso falar essa palavra, mas, né, ela sofreu muito desrespeito, violência. Então ela entende aquela colega ali, aquela amiga, né? E antes daquela conversa ali, ela já tinha dito, vai dar certo. Alguma coisa tem que dar certo, né? Então ela estava dizendo para a amiga, vai, porque esse não é o teu lugar. Talvez tenha sido o meu, talvez eu não tenha a tua coragem de seguir adiante, de querer mais. Mas você pode, né? E o Petros respeitou isso, assim. Para que trazer bandeiras? A bandeira já está ali. Então não precisa trazer o discursinho, porque muitas vezes tudo que é demais, às vezes atrapalha, né? Então, se para quem assiste Letícia é uma mulher trans que está ali. Se é uma mulher cis, é uma mulher cis que está ali. Se é um extraterrestre, problema, não é um filme de ET, mas se para você é um extraterrestre que está ali, que tem um passado de dor, mas que está dizendo para outra, muda a tua história. Muito, muito lindo. Muito obrigada pela participação, Dani. Eu que agradeço. Tens algum último recado pro pessoal que está assistindo a gente do Rio Grande do Sul? Assistam, frequentem as salas de cinemas com filmes brasileiros. A gente precisa entender que o nosso cinema é muito forte, é muito bom e que precisa ser incentivado, alimentado. Assistir coisas de fora é interessante? Mas assistir cinema brasileiro é importantíssimo para a nossa construção cidadã, pessoal, artística, emocional e etc, 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 etc. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço novamente. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é de Júlia Klein, Jackson Batista e eu, Lana Maldaner, com orientação do professor Marcos Santuário. Nós oferecemos esse podcast como homenagem à grande Léa Garcia, que nos deixou na madrugada do dia 15. Nossos pêsames à família e amigos. Se você quiser acompanhar o resto do Festival de Cinema de Gramado, nos siga no Instagram, @podcastonfevale. Muito obrigada e até a próxima.